Continuando o capítulo 5 da segunda parte do livro Memórias de um Suicida, ela esclarecia: quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, ele se apresenta ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias, provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete do irmão Demétrio, será encaminhado a esta sessão e aqui passará a residir como interno. Hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio mais consolador e reanimador possível, porque geralmente o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, se angustia mais ao penetrar estes umbrais. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, mas sim percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que deverá se habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que os preparativos vão se formando, torna-se verdadeiramente angustiante, provocando lágrimas frequentes dos seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades, pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar o exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará separado destes, tal como à primeira vista que poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por eles zelaram durante a internação na colônia, porque a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem por isso estará desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela. Está, da mesma forma, internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para a recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benéficas bênçãos da presença daqueles que lhe foram como anjos tutelares a enxugar as lágrimas da desgraça, e por isso se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por ele aqui no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhe o gosto pela existência no seio generoso do planeta, tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso,
e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida se desencantou da permanência na sociedade terrena. Ele a detesta e quis se afinar com outra que falasse melhor aos seus anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que são internados aqui, se arrependem do intuito que traziam e, acovardados, pedem para aumentar um pouco mais a época do renascimento, no que são atendidos. Então, em lágrimas, são reconduzidos ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Porém, uma vez aqui recolhidos, não permanecerão inativos à espera de quem prepare a sua moradia terrena no futuro. Trabalham com seus instrutores nos preparativos para o próprio renascimento. Colaboram no exaustivo trabalho das pesquisas para a escolha dos pais que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porque geralmente os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam sob orientação dos guias missionários a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática fornecida através de quadros inteligentes e movimentados como cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão que se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porque a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E depois das pesquisas terminadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorarão ainda em torno dos futuros pais, procurando se afinizar com eles, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências passadas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que se refere... Perguntei, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Movimentos em torno da procura de uma família, de um ambiente, de pais, principalmente caridosos bastante, para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho que será motivo de constantes preocupações, pois que, condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida, existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados como aqueles que viram no manicômio ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que se consiga um pai para eles. Como sabem,
além de incapacitados para a colaboração com seus mentores em torno da causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por enfermidades insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Conforme já foi explanado perante seu entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária, ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdo-mudos, enfermos incuráveis, etc., etc., e apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem com aqueles que têm possibilidade de se tornarem pais e possuam débitos graves a solverem perante a justiça divina, comoventes convênios, acordos supremos como este, que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arremeteu, e assim melhorarem de situação. Que pratiquem pelo amor do Divino Cordeiro sacrificado no altar do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar revê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução, para os estados compensadores e felizes. Que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando pupilos seus em seu generoso, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finde a expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio, pois a lei determina que a caridade cubra uma multidão de pecados, e eles, pais que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa quanto amarga tarefa, existem outros que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último centil, a contribuírem com seus préstimos, para que um desses infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Não se sentindo por lei obrigados a isso, preferem as asperezas das próprias provações ao lado da prole sadia e graciosa, a suavização das penas com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade, de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhe acarretariam desgostos e inquietações. E, como esses miseráveis companheiros de desgraça reencarnarão, ó Deus do céu! Então, como reencarnaremos a quem tudo faltará, até mesmo os pais? Perguntei impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmino enfermo e infeliz desde o berço,
Obterão novas informações na seção de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos essas dependências que também se abrigarão um dia, ao iniciarem as jornadas reparadoras. O recolhimento era como enorme internato, compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, embora não existissem quaisquer diferenças nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos felizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneceriam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagens idênticas, porém localizada em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-os a especificar tudo. O reencarnante seria registrado ali. Seu nome, o local onde renasceria, a data de nascimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido de existência planetária, etc, etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas, a qualquer parte, e que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, a ponto de retorno, seria o recolhimento para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde grafitariam mais tarde, onde eliminada a existência corporal, para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisa. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, aconteciam as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais então não seriam mais do que o prosseguimento de mesmo laboratório, como uma dependência temporária ou de emergência do Departamento de Reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do Espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que o fenômeno da gestação se adiantava. E ainda nos explicaram que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral, que o momento trazíamos o perispírito, o que esclareceu amplamente o nosso entendimento quanto ao que viria a ser
o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados como nós, segundo o que, com efeito, os pacientes mentores já nos haviam preparado. Nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não foi permitida a entrada aos gabinetes de análises. No entanto, nos informaram de que, ao se internar no laboratório, o condenado não se prenderia a ele. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo o impeliam para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo que harmonizava o seu perispírito ao daquela que consentiu voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei a ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos, que durante a época dessa atração, que se opera lentamente à proporção que a gestação progride, o condenado vai perdendo aos poucos a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente, que, à proporção que o estado de gestação no seio materno se adianta, suas vibrações, mais e mais se comprimindo, vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no passado, produzindo-se então o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, conduído das desgraças que viriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na terra em condições lastimáveis, muitas vezes lutando e chorando, do berço ao túmulo, que ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser um estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e da qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mau passo que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência, pois então sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos,
contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Eu vou parar porque não vai caber.